Metodologia para alunos com altas habilidades superdotação. Parte 2. Identificação e mitos sobre alunos com altas habilidades superdotação. A maior dificuldade que nós encontramos na escola é a identificação desses alunos, porque às vezes a gente confunde. Nós temos alunos muito dedicados, extremamente estudiosos, que a gente acaba pensando que são alunos com altas habilidades de superdotação. Nós temos algumas crianças que são precoces, em algumas fases isso acontece, né? E depois elas se tornam com aprendizado dentro da normalidade, dentro de um parâmetro comum. E, às vezes, o ambiente onde essa criança convive, os estímulos que ela recebe, fazem com que elas tenham um desenvolvimento mais acelerado em relação às outras, e isso é confundido. Então, a gente precisa ter clareza dessa identificação dessa criança. Também é um perigo alguns rótulos, né? Também é um problema sério escutar a família nesse sentido, porque todos os pais acham que seus filhos, seus afilhados, os seus sobrinhos, ele é superdotado, ele sabe mais, ele é... E na realidade são crianças muito bem estimuladas, que isso é bem importante, é interessante e necessário, enfim. Mas nós temos que ver, identificar certamente quem são essas crianças. Também nós precisamos conversar sobre alguns mitos, algumas concepções que a gente tem que acabam prejudicando essa criança. Veja, qual que é a ideia? A ideia é que essa pessoa seja feliz. Qual que é a finalidade nossa aqui? Ser feliz, realizar os nossos sonhos, criar sonhos, ser feliz e fazer com que isso se torne mais próximo da realidade possível. Então, nós já não podemos criar expectativa para essas crianças, né? Vamos pegar todos os gênios, colocar num laboratório e criar um universo. A gente vê isso muito em filmes de ficção. A gente sabe que não é assim e não são essas coisas que se resolvem. Não é assim que se resolvem essas coisas também. Então, vejamos lá. A identificação. O aluno superdotado e com altas habilidades aprende fácil e rapidamente. Ele é original, imaginativo, criativo e não convencional. É amplamente informado e é informado em áreas distintas. Pensa de forma incomum para resolver um problema, ele segue seus próprios caminhos. Ele é persistente, independente, autodirecionado. Ele é persuasivo, inquieto, cético, curioso. Ele tem um vocabulário excepcional e é verbalmente fluente. Não que todos os alunos superdotados tenham todas essas características, mas são características nas quais nós precisamos começar a prestar atenção. Então, por exemplo, na escola pública, o que acontece bastante? Não tem criança superdotada na escola pública? É claro que tem, mas a gente percebe assim, muitas vezes o aluno que gazeia a aula, cabula a aula, ou que não responde, não tem caderno. Isso é bem legal. Ele não tem caderno, ele não anota as coisas, porque ele não precisa, ele escuta uma vez, ele entende, ele lembra, ele sabe e acabou. Daí você começa a marginalizar, falar, ele não vem para a aula, ele dorme, ele não escreve, ele não anota as coisas. E esse aluno, às vezes, acaba sendo marginalizado e excluído até da escola. E quando, na realidade, ele precisava ser estimulado e ser orientado, principalmente ser orientado para direcionar, né, e para acalmar um pouquinho, porque essas crianças às vezes são deslocadas. O que se faz algumas vezes com essas crianças? Eu pego a criança e eu acelero, eu coloco essa criança numa sala, se ela está com 6 anos, eu coloco lá no 5º ano, no 6º ano. Daí eu vou tirar aquela criança da sua realidade de infância, porque ele não é um mini adulto, esse é um mito. Pensa-se que a criança com altas habilidades de superdotação é um mini adulto, é um adulto, que ele já pode conviver no mundo dos adultos. Não. Ele tem as habilidades desenvolvidas, mas ele ainda é uma criança. Ele precisa receber atenção e conviver com os seus pares para também aprender a ser tolerante. Vocês percebem que é um pouquinho diferente a relação com as outras, né?
a criança superdotada tem que saber que ela tem mais facilidade e tem que entender que os outros não têm as mesmas facilidades, né? Daí os mitos que surgem em relação a essas crianças. Vejamos. Os mitos, alguns mitos são: são gênios os alunos que sabem tudo, que têm as melhores notas em todas as disciplinas. Precocidade, antecipação no grau ou no ritmo. Então, ser precoce não quer dizer ser superdotado. Também um outro mito é que a maioria dessas crianças são meninos. Isso não é verdade. Muitas pessoas têm habilidades especiais e não se dão conta disso. Isso também é um mito. Outro mito, que não se mede as altas habilidades de superdotação pelo teste de QI. Então, achava-se que só pelo QI provava-se que a criança era superdotada. É um dos testagens que você faz, mas às vezes ela pode tirar uma nota muito baixa no teste de QI e ter altas habilidades. Às vezes, como eu já disse, ela pode ir muito bem em uma disciplina e não ir muito bem em outra. Tem áreas de interesse. Então, por exemplo, a criança tem muito interesse em um assunto específico da matemática, da geografia, da língua portuguesa, de música, de autor, de poesia, enfim, e ela vai se dedicar àquele assunto profundamente. E nos outros, ela vai ser, né, de repente até ela esquece, de repente até ela deixa de lado, porque ela interessa, tem um foco muito grande em relação. Felizmente, a visão sobre as crianças com altas habilidades e superdotação está se ampliando, os grupos de pesquisa, os estudos também estão se ampliando. Nós já temos em quase todos os estados centros de estudos em relação a isso, que a gente tem que buscar, conhecer e analisar com bastante cuidado e atenção. Uma outra coisa, prestar atenção em nossas crianças, porque nós temos muito talentos dentro. Não são precoces. O que é ser precoce? Precoce. Ele faz coisas à frente da sua idade, mas isso não é ser... Quer dizer, as crianças com alta habilidade de superdotação podem ser precoces, mas nem toda criança precoce é aquela que tem altas habilidades de superdotação. Nós temos que ter entendimento e principalmente saber o que fazer, o que a gente faz quando na sala de aula ou quando no nosso grupo há uma criança com superdotação. O que a gente faz, o que a escola faz? Essa é uma reflexão bem importante que deve ser discutida pela gente, por toda a escola e principalmente com a própria criança e com a sua família. Essa não é uma decisão minha, tua ou da mãe ou do pai. É uma decisão que tem que ser tomada coletivamente. Há vários caminhos, há vários procedimentos, alguns com resultados positivos, outros ainda em processo ou que se questiona.